E se o homem que te resgatou também fosse aquele que despertaria desejos que você nunca sentiu antes? Luna nunca imaginou que sua primeira vez enfrentando uma tempestade em uma montanha isolada terminaria com sua vida mudando para sempre. Perdida, sozinha e sem saída, sua única esperança surgiu do céu, um helicóptero de resgate. Mas ela não esperava que o piloto, Gabriel, fosse um homem sedutor, intenso e perigosamente irresistível. Como resistir a um homem que a faz sentir coisas que nunca experimentou antes? Curta se acredita que o destino pode unir duas almas inesperadamente. Comente: você já sentiu uma atração proibida que não conseguiu controlar? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder essa história cheia de emoção e desejo. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com seus sentimentos. O vento cortava como lâminas afiadas, uivando pelas encostas rochosas da montanha. A tempestade não dava trégua. A noite chegava mais rápido do que Luna imaginava, e com ela, o medo. Seus lábios estavam arroxeados, os dedos tremiam, e seus músculos imploravam por calor. Ela nunca deveria ter vindo sozinha. Nunca deveria ter subestimado o poder da natureza. Mas agora, ali, perdida e vulnerável, só conseguia pensar em uma coisa: alguém viria salvá-la? A chuva castigava a terra, formando poças traiçoeiras e lama escorregadia. Seu corpo doía por cada tombo que levou ao tentar encontrar um caminho de volta. Mas tudo parecia igual. Árvores retorcidas, pedras gigantescas, raízes que emergiam como armadilhas. O celular estava sem sinal, e o frio estava ficando insuportável. Seu coração martelava no peito. A última coisa que queria era morrer ali, esquecida no meio do nada. Foi então que ouviu um som distante, sobrepondo-se ao trovão. Um som forte, poderoso, rasgando o céu. Luna levantou o rosto, piscando contra a chuva, tentando enxergar através da neblina espessa. E lá estava ele. Um helicóptero. Seus pulmões se encheram de ar, e um grito de socorro escapou de seus lábios, mesmo sabendo que ninguém poderia ouvi-la contra o rugido da tempestade. Mas quem pilotava aquele helicóptero era um homem acostumado a enxergar o impossível. Gabriel segurava os controles com firmeza, mantendo a aeronave estável contra os ventos violentos. Ele sabia que aquela era uma missão arriscada. Mas o chamado era claro: uma jovem de 18 anos desaparecida na montanha antes da tempestade. Ele conhecia a área como a palma da mão. Já resgatara muitas pessoas antes, algumas sem esperança. Mas quando seus olhos focaram no ponto de coordenada indicado, algo nele se agitou de forma inexplicável. Ali, no meio da natureza selvagem, havia uma garota encharcada, tremendo e olhando para o céu como se ele fosse um milagre. Te peguei, pequena, murmurou, sentindo um calor estranho percorrer seu corpo. Abaixou a aeronave o máximo que pôde e ativou o alto-falante. Não se mova. Vamos descê-lo até você. Luna cobriu os olhos contra o vento gerado pelas hélices. O helicóptero pairava ameaçadoramente sobre as árvores, e um feixe de luz iluminou seu corpo frágil. Era real. Ela não estava mais sozinha. O coração de Gabriel bateu mais forte quando ele finalmente a viu direito. Tão pequena, tão frágil, tão linda. Mas agora não era hora de distrações. Ele ajustou rapidamente os controles e ativou o gancho de resgate. O paramédico ao lado se preparava para descer, mas Gabriel sentiu um impulso inesperado. Eu mesmo vou. O paramédico olhou surpreso, mas não questionou. Gabriel era o chefe ali. Vestindo o equipamento de segurança, ele desceu lentamente pela corda, enquanto a tempestade tentava empurrá-lo para longe. Seus pés tocaram o solo enlameado, e a primeira coisa que sentiu foi o desespero nos olhos dela. Luna olhava para ele como se fosse seu último fio de esperança. E, naquele momento, foi exatamente isso que ele se tornou. Gabriel se abaixou ao lado dela, seu olhar intenso escaneando seu corpo trêmulo. Ela estava exausta, os cabelos grudados no rosto molhado, as roupas encharcadas coladas à pele. Você está machucada? Sua voz era grave, rouca, mas incrivelmente calma.
Luna sentiu sua garganta travar. Ele era diferente de qualquer homem que já viu. Mesmo debaixo da chuva, seu cheiro amadeirado misturado com o couro da jaqueta invadiu seus sentidos. O rosto dele era esculpido, sério, forte. Mas os olhos, aqueles olhos cinzentos eram perigosos. Eu não sei, gaguejou, a voz falhando. O frio era insuportável. Gabriel percebeu. Seu olhar desceu até os lábios arroxeados dela. Você precisa sair daqui agora. Ele tirou sua jaqueta e a colocou sobre os ombros de Luna, puxando-a com firmeza para seus braços. Ela se encolheu contra ele, sentindo o calor que emanava daquele corpo sólido. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. E, pela primeira vez naquela noite, Luna acreditou nisso. Assim que Gabriel a segurou firme, a equipe puxou os dois de volta para o helicóptero. O vento os empurrava de um lado para o outro, mas Gabriel não soltou Luna por um segundo sequer. Quando finalmente entraram na cabine, ele a acomodou no assento e puxou um cobertor, envolvendo-a com rapidez. Você está segura agora. Luna ainda tremia, mas não sabia se era apenas por causa do frio ou da forma como ele a olhava. O barulho do helicóptero, a tempestade, tudo ao redor parecia desaparecer. Como, você me achou? Sua voz saiu fraca. Gabriel a observou por um instante, depois apertou os controles e voltou sua atenção para o céu escuro. Eu sempre encontro o que estou procurando. Aquela frase ficou gravada nela. Mas o que ela ainda não sabia, é que Gabriel não apenas a encontrou naquela noite. Ele também a marcou para sempre. Quando pousaram, Luna achou que seria levada para casa. Mas o destino tinha outros planos. A tempestade estava mais forte, o caminho por terra era perigoso demais. Gabriel olhou para ela com uma decisão nos olhos. Você vai ficar comigo essa noite. É a única forma de garantir que estará bem. Luna sentiu o estômago revirar. Ela deveria recusar. Ela deveria dizer que estava bem. Mas algo dentro dela queria ficar. Afinal, como dizer não ao homem que a salvou, e que estava começando a despertar desejos que ela jamais sentiu antes? O silêncio do hangar era quebrado apenas pelo som suave da chuva escorrendo pelo telhado de metal e o ruído distante do vento lá fora. Depois do resgate, Gabriel havia trazido Luna para o único lugar seguro naquela noite, o hangar onde ele mantinha seu helicóptero e descansava entre missões. Era uma estrutura grande, com paredes metálicas e o cheiro de óleo e aço no ar. Para Luna, aquele lugar parecia tão intimidante quanto o próprio piloto que a resgatara. Ela estava sentada em uma cadeira próxima ao canto, envolta em um cobertor grosso que Gabriel havia jogado sobre ela no helicóptero. Ainda tremia, mas agora o frio parecia menor perto do turbilhão de emoções que dominava seu peito. Gabriel caminhava pelo hangar com passos firmes, mas silenciosos, tirando sua jaqueta molhada e pendurando-a em um gancho. Sua presença era avassaladora, mesmo em silêncio. Ele tinha um ar de controle absoluto, como se cada movimento fosse calculado. Seu cabelo escuro ainda estava bagunçado da tempestade, e as gotas de água escorriam por sua pele bronzeada. Luna desviou o olhar, tentando conter o rubor que subia em seu rosto. Você ainda está tremendo. A voz dele, grave e controlada, ecoou pelo espaço, arrancando Luna de seus pensamentos. Acho que ainda não processei tudo, respondeu ela, tentando parecer tranquila, mas sua voz falhou no final. Gabriel aproximou-se, segurando uma caneca de metal fumegante. Aqui, tome. Vai ajudar a esquentar. Ele se abaixou ligeiramente para entregá-la, e Luna percebeu o cheiro amadeirado e levemente cítrico que emanava dele. Era forte, intenso, e ela teve que se concentrar para não parecer afetada. Enquanto bebia o líquido quente, Luna se forçou a quebrar o silêncio. Você sempre faz resgates assim? Gabriel deu um pequeno sorriso, um gesto que parecia raro em seu rosto sério. Ele se sentou em uma cadeira oposta a ela, cruzando os braços enquanto a observava. É o meu trabalho. Mas nem todos os resgates são tão complicados. Complicados? Luna franziu o senho, sentindo-se levemente insultada.
Ele inclinou a cabeça, os olhos cinzentos analisando-a com intensidade. Não é todo dia que resgatamos alguém em uma tempestade como aquela. Você teve sorte. Luna mordeu o lábio, tentando esconder a indignação. Não era minha intenção causar problemas. Gabriel riu baixinho, mas havia algo afiado em seu tom. Não foi isso que quis dizer. Você foi corajosa por ter resistido tanto tempo. Mas, sinceramente, não esperava encontrar alguém como você lá em cima. Alguém como eu? Luna sentiu o rosto corar, sem saber se ele estava fazendo um elogio ou não. Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Jovem, inexperiente, mas com mais determinação do que muitas pessoas que já resgatei. Ela deveria ter ficado irritada com o comentário sobre sua inexperiência, mas havia algo no jeito que ele a olhava que fez suas palavras parecerem um elogio. Os olhos dele brilhavam com um misto de curiosidade e algo mais, algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia seu coração acelerar. Luna desviou o olhar para a caneca em suas mãos, tentando esconder o rubor em suas bochechas. Gabriel era uma presença esmagadora. Não era apenas a aparência, e embora ele fosse, sem dúvida, o homem mais bonito que ela já vira. Era o jeito como ele parecia comandar o ambiente sem esforço, como se cada detalhe estivesse sob seu controle. Ela não sabia o que dizer, mas o silêncio parecia carregado demais para ser ignorado. Você mora aqui? Perguntou finalmente, tentando mudar de assunto. Gabriel ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpreso pela pergunta. Não exatamente. Passo mais tempo voando do que em qualquer outro lugar, mas este lugar é o mais próximo que tenho de casa. Luna olhou ao redor. O hangar era funcional, mas impessoal. Havia ferramentas organizadas em prateleiras, algumas peças de helicóptero em um canto, um pequeno sofá gasto e uma mesa com papéis espalhados. Não havia fotos, nem objetos pessoais. Nada que sugerisse que Gabriel tinha alguém esperando por ele em algum lugar. Deve ser solitário. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. Gabriel riu de leve, mas o som não era exatamente alegre. Solitário é relativo. Prefiro assim. A resposta dele a deixou intrigada. Quem era esse homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas se recusava a deixá-lo pesar? Luna terminou a bebida e colocou a caneca na mesa ao lado. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora era diferente. Mais carregado. Ela sentia o olhar de Gabriel sobre ela, mesmo quando ele parecia distraído, ajustando algo em sua bota. Quando ele finalmente levantou os olhos novamente, sua expressão estava mais suave, mas ainda intensa. Você está bem? Luna assentiu. Melhor, acho. Obrigada, por tudo. É o meu trabalho. A resposta foi simples, mas o tom dele parecia dizer mais. Gabriel se levantou, cruzando o espaço entre eles com passos firmes. Ele parou a poucos centímetros de distância, e Luna sentiu o calor de sua presença novamente. Mas amanhã de manhã, quando a tempestade passar, vou levá-la para casa. A ideia de ir embora deveria tê-la aliviado, mas em vez disso, uma pontada de decepção a atingiu. Por quê? Ela mal conhecia aquele homem, mas algo nele a fazia querer saber mais. Era uma força que ela não conseguia explicar, mas que a puxava para ele como um imã. Ela ergueu os olhos para encontrá-lo, e o que viu nos dele quase a fez prender a respiração. Havia algo ali. Algo perigoso e sedutor. Algo que dizia que Gabriel também sentia aquela conexão inexplicável. Antes que Luna pudesse dizer qualquer coisa, um trovão ecoou ao longe, e a luz no hangar piscou. O som os arrancou daquele momento, mas a tensão permaneceu. Gabriel deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos molhados. Você deve descansar. Há um sofá ali. Não é muito confortável, mas vai servir. Luna não sabia se estava aliviada ou desapontada com a mudança de assunto. Mas sabia que ele estava certo. Seu corpo estava exausto, mesmo que sua mente não conseguisse desligar.
Quando ela se deitou no sofá com o cobertor apertado ao redor do corpo, ainda podia sentir o cheiro dele na jaqueta que ele colocará sobre seus ombros. Fechou os olhos, mas as imagens de Gabriel continuavam dançando em sua mente. O olhar dele, o som de sua voz, a força de seus braços quando a segurou durante o resgate. Do outro lado do hangar, Gabriel permanecia de pé, olhando pela janela para a tempestade. Ele tentava se convencer de que era apenas mais uma missão. Apenas mais uma garota que precisará ser salva. Mas, no fundo, sabia que era mentira. Algo naquela garota o afetava de uma forma que ele não queria admitir. E isso o assustava mais do que qualquer tempestade. Luna estava prestes a cair no sono quando ouviu passos suaves se aproximando. Abriu os olhos e viu Gabriel parado ao lado do sofá, com uma expressão indecifrável. Se precisar de alguma coisa, eu estarei ali. Ele apontou para uma cadeira perto da mesa. Luna assentiu, mas antes que ele pudesse se afastar, ela sussurrou: Gabriel, por que você faz isso? Por que arrisca sua vida por pessoas que nem conhece? Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Então, respondeu: porque é a única coisa que sei fazer. Sem esperar uma resposta, ele se afastou, deixando Luna sozinha com seus pensamentos. Mas uma coisa era certa: aquela noite não seria esquecida por nenhum dos dois. O que você acha que Gabriel está tentando esconder? Comente: ele está com medo de se envolver ou ele tem segredos do passado. A chuva continuava caindo sem piedade, batendo contra o telhado metálico do hangar como uma melodia pesada e incessante. O mundo lá fora parecia isolado, como se Luna e Gabriel estivessem presos em uma bolha onde só eles existiam. O ar dentro do hangar estava quente, mas carregado, repleto de uma tensão que parecia crescer com cada minuto que passava. Luna estava deitada no sofá pequeno e gasto, com o cobertor ainda apertado em volta do corpo. Ela tentava se concentrar na tempestade lá fora, mas era impossível ignorar a presença de Gabriel. Ele estava a poucos metros de distância, sentado em uma cadeira perto da mesa de ferramentas, ajustando algo que parecia uma peça do helicóptero. Mas mesmo em silêncio, ele dominava o ambiente. Seus movimentos eram lentos e calculados, as mãos grandes e firmes lidando com as ferramentas com uma precisão que dizia muito sobre quem ele era, alguém que não errava, alguém acostumado a ter controle sobre tudo. Mas Luna sabia que, por mais que ele tentasse parecer indiferente, ele sentia a mesma coisa que ela. Luna não conseguia dormir. Sua mente estava ocupada demais, e seu corpo parecia incapaz de relaxar. Ela se virou no sofá, deitando de lado para poder observar Gabriel sem ser notada. O rosto dele estava parcialmente escondido pela luz fraca da lâmpada sobre a mesa, mas ela podia ver a linha forte de sua mandíbula, o cabelo ainda levemente úmido caindo em ondas curtas sobre sua testa. Por que ele tinha que ser tão intenso? Luna nunca havia encontrado alguém assim antes. Gabriel parecia um mistério envolto em força e perigo, e cada movimento dele parecia carregado de um magnetismo que a fazia esquecer como respirar. De repente, ele levantou os olhos e a pegou olhando. Luna desviou o olhar rapidamente, o rosto queimando. Não consegue dormir? A voz dele cortou o silêncio, profunda e rouca. Luna hesitou antes de responder. Está difícil. Acho que ainda estou muito agitada. Gabriel se levantou, caminhando até a geladeira improvisada no canto do hangar. Ele abriu a porta com um movimento casual e pegou uma garrafa de água, caminhando de volta e entregando-a à Luna. Isso deve ajudar. Seus dedos se tocaram por um breve segundo quando ela pegou a garrafa, e Luna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gabriel não parecia perceber o impacto que tinha sobre ela, ou talvez simplesmente estivesse fingindo. Obrigada, ela murmurou, mantendo os olhos baixos. Gabriel voltou para a cadeira, mas agora sua atenção estava totalmente nela. É normal ficar agitada depois de algo assim. Não é todo dia que você enfrenta uma tempestade e um resgate de helicóptero. Luna riu baixinho, embora a tensão em sua voz fosse perceptível. Sim, definitivamente não é algo que eu planejava para hoje. Por que você estava lá, afinal?
A pergunta dele foi direta, mas o tom era suave, quase curioso. Luna apertou o cobertor contra si, desviando o olhar. Eu queria provar a mim mesma que conseguia. Ir até o topo da montanha, fazer algo por conta própria. Gabriel ficou em silêncio por um momento, e Luna sentiu os olhos dele sobre ela, como se estivesse tentando decifrá-la. Você tem coragem, ele disse finalmente. Mas precisa ser inteligente também. Essa tempestade quase acabou com você. Luna levantou o olhar para ele, sentindo uma mistura de indignação e algo mais, algo que não conseguia nomear. Eu sei. Não foi a melhor ideia, mas, ela parou, as palavras morrendo em sua garganta. Gabriel se levantou de novo, desta vez caminhando até o sofá. Ele se abaixou, ficando na altura dela, os olhos cinzentos encontrando os dela. Mas você está aqui agora. Isso é o que importa. A proximidade entre eles era quase insuportável. Luna sentia o calor do corpo dele, o cheiro amadeirado e masculino que parecia envolvê-la completamente. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel a observou por mais alguns segundos antes de se afastar, voltando para a mesa de ferramentas. Mas algo havia mudado no ar. A tensão agora era quase palpável. Luna sabia que não deveria, mas não conseguia evitar. E você? Por que faz isso? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Gabriel parou, mas não se virou. Isso o quê? Arriscar sua vida por pessoas que nem conhece. Ele ficou em silêncio por um momento, antes de responder, porque alguém precisa fazer isso. Isso é uma resposta bem vaga, ela retrucou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Gabriel finalmente se virou, cruzando os braços enquanto a encarava. Havia um brilho nos olhos dele que Luna não conseguia decifrar, mas que fazia sua pele arrepiar. Talvez eu só não goste de ver pessoas se machucarem. Os minutos se arrastaram, e a conversa cessou, mas o silêncio agora parecia mais pesado, mais significativo. Luna não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo ali. Algo nela estava mudando, algo que ela não entendia totalmente, mas que sabia que tinha tudo a ver com Gabriel. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Forte, determinado, mas também carregando algo sombrio, algo que o tornava ainda mais intrigante. De repente, a luz piscou novamente, e um trovão ecoou ao longe. Luna se encolheu involuntariamente, e Gabriel percebeu. Está com medo. Não exatamente. Mas é estranho, ficar presa aqui. Gabriel caminhou até ela novamente, sentando-se na beira do sofá desta vez. Seus olhos estavam fixos nos dela, e Luna sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Você está segura aqui. Eu garanto. Havia algo no tom dele, algo tão definitivo, tão certo, que Luna não teve como duvidar. Por que você faz isso? Ela sussurrou. Gabriel franziu a testa. Isso o quê? Me faz sentir, assim. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las, e Luna sentiu o rosto corar. Gabriel ficou em silêncio, mas algo mudou na expressão dele. Seus olhos ficaram mais intensos, mais escuros, como se estivessem analisando cada detalhe dela. Ele se inclinou ligeiramente, e Luna sentiu o calor dele se aproximar. Seu coração estava prestes a explodir. Luna, a voz dele era quase um sussurro. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou abruptamente, como se tivesse se lembrado de algo importante. Você deveria tentar descansar. Amanhã será um dia longo. Luna o observou se afastar novamente, sentindo uma mistura de frustração e algo mais profundo. Gabriel era como uma tempestade, imprevisível, intenso e impossível de ignorar. Quando finalmente fechou os olhos, uma coisa era certa: ela nunca mais seria a mesma depois daquela noite. A madrugada no hangar parecia eterna. A tempestade lá fora estava finalmente perdendo força, mas a tensão dentro do hangar continuava a crescer. Luna mal havia dormido. Seu corpo estava exausto, mas sua mente girava em um turbilhão de pensamentos,
todos eles voltando para Gabriel. Ela se levantou lentamente do sofá, puxando o cobertor mais apertado ao redor de seus ombros. O cheiro amadeirado da jaqueta dele ainda impregnava o tecido, um lembrete constante de sua presença avassaladora. No silêncio do hangar, ela podia ouvir o som ritmado dos passos de Gabriel. Ele estava ao fundo, andando de um lado para o outro, verificando algo no helicóptero. Luna hesitou por um momento antes de se aproximar. Não sabia exatamente o que queria dizer, mas sabia que precisava estar perto dele. Havia algo naquele homem que a atraía de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Ele era forte, misterioso e perigoso, mas também a fazia se sentir segura, mesmo que de um jeito desconcertante. Não consegue dormir? A voz dele cortou o silêncio antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Gabriel se virou, os olhos cinzentos brilhando sob a luz suave do hangar. Ele parecia cansado, mas sua postura continuava imponente, como se carregasse o mundo nos ombros e não deixasse isso afetá-lo. Eu tentei. Mas não consegui, admitiu Luna, sua voz saindo quase em um sussurro. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas a observando. Então, deu um pequeno sorriso, algo raro e que parecia quase fora de lugar naquele rosto sempre tão sério. Isso acontece depois de um dia como hoje. Não é fácil desligar. Luna cruzou os braços, tentando esconder o nervosismo que sentia sempre que ele a olhava daquele jeito. E você? Não parece estar descansando muito também. Gabriel deu de ombros. Estou acostumado. Essa resposta a deixou ainda mais intrigada. Ele sempre parecia ter tudo sob controle, mas havia algo em seus olhos que dizia o contrário. Algo escondido, algo que ele tentava manter longe de todos, inclusive dela. Você é sempre assim? Luna perguntou, reunindo coragem para quebrar o silêncio que parecia pesar entre eles. Gabriel ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpreso pela pergunta. Assim como? Tão fechado. Como se carregasse o peso do mundo sozinho. Ele riu baixinho, mas havia algo triste no som. Talvez eu carregue. Luna franziu o senho, dando um passo mais perto. Não precisa. Gabriel ergueu os olhos para ela, sua expressão endurecendo por um momento. Mas então, algo suavizou. Ele se aproximou, fechando parte da distância entre eles. E você? Perguntou ele, a voz baixa, mas intensa. Sempre tenta salvar todo mundo? Luna sentiu seu coração acelerar. Havia algo nos olhos dele, algo quente, perigoso e irresistível. Eu não sei. Acho que só não gosto de ver as pessoas sofrendo. Gabriel deu um passo ainda mais perto, e Luna sentiu o ar ficar mais denso ao redor deles. Isso é uma coisa boa, Luna. Mas às vezes é perigoso. E por que isso seria perigoso? Ela sussurrou, sem conseguir desviar os olhos dele. Porque faz com que as pessoas queiram chegar perto de você. E às vezes, isso pode machucar. A tensão no ar era quase insuportável. O silêncio entre eles parecia gritar, carregado de algo que nenhum dos dois queria admitir. Sem pensar, Luna ergueu a mão e tocou no braço de Gabriel, como se quisesse alcançá-lo de alguma forma. Ele congelou por um momento, os olhos cinzentos fixos nos dela. Não precisa ser assim, disse ela, sua voz suave, mas firme. Gabriel fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Quando os abriu novamente, sua expressão era de conflito. Você não entende, Luna. Ele parou, as palavras morrendo em sua garganta. Luna não sabia de onde vinha sua coragem, mas ela se aproximou ainda mais, ficando tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. Ela ergueu o rosto, os olhos fixos nos dele, desafiando-o a recuar. Então me faça entender. Por um segundo, parecia que Gabriel ia dizer algo. Mas, em vez disso, ele fez algo que a deixou sem fôlego, ele ergueu a mão e tocou seu rosto. O toque foi suave, mas intenso. Os dedos dele deslizaram levemente por sua pele, como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe.
Luna sentiu seu coração disparar, e tudo ao seu redor desapareceu. Só existia Gabriel. Gabriel inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos fixos nos dela. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de desejo e hesitação, como se ele estivesse lutando contra si mesmo. Se eu fizer isso, ele começou, a voz rouca e baixa. Não vai ter volta. Luna não respondeu. Ela não conseguia. Tudo o que conseguia fazer era olhar para ele, sentir o calor que emanava de seu corpo, o cheiro amadeirado e masculino que a fazia se perder. E então, antes que pudesse pensar, ela fez algo que nunca imaginou que teria coragem de fazer. Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave no início, mas rapidamente se tornou algo mais. Gabriel soltou um som baixo, quase um gemido, e a segurou pela cintura, puxando-a para mais perto. O mundo ao redor deles desapareceu. Não havia tempestade, não havia hangar, apenas os dois, perdidos naquele momento. O coração de Luna estava disparado, e ela sentia como se estivesse em chamas. Os lábios de Gabriel eram firmes e quentes, e o jeito como ele a segurava fazia com que ela se sentisse segura e ao mesmo tempo completamente vulnerável. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Gabriel olhou para ela, seu rosto sério, mas seus olhos brilhavam com algo que Luna nunca tinha visto antes. Você não faz ideia do que está começando, Luna, ele disse, a voz rouca. Luna olhou para ele, seu coração ainda batendo rápido. Talvez eu queira descobrir. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, dando alguns passos para trás. Ele parecia nervoso, quase desesperado, como se estivesse tentando se controlar. Isso não pode acontecer, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Por quê? Perguntou Luna, sua voz baixa, mas determinada. Gabriel olhou para ela novamente, e por um momento, parecia que ele ia dizer algo. Mas então, ele apenas balançou a cabeça. Porque você merece algo melhor. Luna deu um passo à frente, sua voz ganhando força. Talvez eu só queira você. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando bloquear as palavras dela. Quando os abriu novamente, sua expressão era um misto de desejo e dor. Você não sabe o que está pedindo, Luna. Antes que Luna pudesse responder, Gabriel deu um último olhar para ela e saiu do hangar, desaparecendo na noite. Luna ficou ali, sozinha, sentindo o gosto do beijo dele ainda em seus lábios. Ela sabia que aquela noite mudaria tudo. Mas o que viria a seguir, ela ainda não fazia ideia. Porque, pela primeira vez em sua vida, ela queria algo, ou alguém, mais do que qualquer outra coisa. Luna ainda sentia o gosto do beijo de Gabriel em seus lábios. O calor de suas mãos ainda queimava sua pele, mesmo depois que ele se afastou. Seu coração ainda martelava, como se estivesse tentando convencê-la de que aquilo tinha sido real. Mas então ele fugiu. Ela ficou parada no mesmo lugar, sentindo o ar frio do hangar contra sua pele aquecida, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O homem que a resgatou, que a olhava como se quisesse devorá-la, que a beijou com tanta intensidade, simplesmente foi embora. Por quê? Luna pressionou os lábios, sentindo o corpo inteiro tremendo, mas não era mais por causa do frio. Era algo muito mais profundo. Ela sempre soube que Gabriel era diferente, que carregava algo obscuro dentro de si. Mas agora, depois daquele beijo, estava claro que ele também sentia algo por ela. E, mesmo assim, ele a deixou ali, sozinha. Do lado de fora do hangar, Gabriel estava parado sob o céu escuro, tentando recuperar o fôlego. A tempestade havia diminuído, mas dentro dele, uma outra tempestade estava apenas começando. Ele passou a mão pelos cabelos, sentindo a frustração correr por suas veias. Ele não deveria ter feito isso. Não deveria ter beijado Luna. Não deveria ter deixado que aquilo fosse longe demais. Mas agora era tarde. O gosto dela ainda estava em seus lábios. Doce. Quente. Viciante. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro pesado. Luna era jovem, ingênua, inexperiente. Ela não sabia o que estava fazendo.
Não sabia o que significava se envolver com um homem como ele. E o pior de tudo, Gabriel não sabia se conseguiria resistir a ela. Ele nunca foi o tipo de homem que se apegava a alguém. Nunca permitiu que ninguém ultrapassasse as barreiras que construiu ao redor de si. Mas Luna, ela era diferente. Ela não tinha medo dele. E isso o apavorava. Porque se ele não tivesse cuidado, poderia acabar se apaixonando por ela. E ele não podia permitir isso. Quando Gabriel voltou para dentro do hangar, Luna ainda estava lá. Ela estava de costas para ele, olhando para a tempestade que desaparecia lentamente no horizonte. Ela não se virou imediatamente. Talvez soubesse que ele voltaria. Talvez estivesse esperando por isso. Gabriel parou alguns metros atrás dela, sua respiração ainda um pouco irregular. Luna, sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Ela virou-se devagar, e quando seus olhos encontraram os dele, Gabriel soube que estava encrencado. Aquele olhar era puro fogo. Ela não parecia assustada. Não parecia arrependida. Parecia determinada. Por que você fugiu? Sua voz era suave, mas cheia de algo que Gabriel não queria nomear. Ele desviou o olhar, passando a língua pelos lábios, sentindo o gosto dela ali. Foi um erro. Luna cruzou os braços, e um pequeno sorriso curvou seus lábios. Então por que você ainda está aqui? Gabriel prendeu a respiração. Ela estava jogando com ele. E estava ganhando. Ele deveria ir embora. Deveria dizer algo para acabar com aquilo. Mas não conseguiu. Porque a verdade era que ele não queria ir embora. Luna não sabia de onde vinha sua coragem. Mas havia algo nela que gritava para não deixar Gabriel escapar. Ela o queria. E agora, sabia que ele também a queria. Ela deu um passo para frente, e Gabriel continuou imóvel. O olhar dele estava fixo nela, intenso, cheio de algo proibido. Você disse que foi um erro, mas, e se eu não achar que foi? Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Quando os abriu novamente, sua expressão era sombria. Você não entende, Luna. Eu não sou o tipo de homem que você deveria querer. Ela sorriu, inclinando a cabeça. E que tipo de homem você é? Gabriel apertou a mandíbula, suas mãos fechando-se em punhos. O tipo que estraga tudo que toca. Houve um silêncio. Um silêncio carregado de eletricidade, de promessas não ditas. Luna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas não de medo. De expectativa. Talvez eu queira ser tocada. As palavras saíram antes que ela pudesse impedir. E foi ali que Gabriel perdeu o controle. Em um movimento rápido, ele a puxou para perto, suas mãos firmes segurando sua cintura. O choque entre os corpos foi como um incêndio que se acendeu instantaneamente. Os olhos dele queimavam, sua respiração pesada. Você está brincando com fogo, Luna. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando com um desafio silencioso. Talvez eu queira me queimar. Foi o suficiente para quebrá-lo. Gabriel segurou seu rosto com as duas mãos, inclinando-se para frente. Me diga para parar. Agora. Mas Luna não disse nada. Ela apenas ficou ali, esperando. Esperando por ele. E então, Gabriel a beijou. Mas desta vez, não havia hesitação. Não havia medo. Havia apenas puro desejo. O beijo foi selvagem, intenso, carregado de tudo que haviam segurado até aquele momento. As mãos de Gabriel deslizaram por suas costas, puxando-a ainda mais para perto, e Luna sentiu o corpo inteiro estremecer. Ela nunca havia sentido nada assim antes. Nunca havia sido beijada desse jeito. Era como se Gabriel estivesse tentando marcá-la. Como se estivesse tentando mostrar a ela que, mesmo que fugisse, ele já pertencia a ela. Os dedos dele deslizaram pelo seu cabelo, segurando-a com firmeza, como se tivesse medo de soltá-la. E Luna? Luna não queria ser solta.
Ela queria se perder naquele beijo, naquele toque. E, por um momento, foi exatamente isso que aconteceu. Mas então, Gabriel se afastou abruptamente, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele respirava com dificuldade, os olhos arregalados, como se estivesse percebendo algo terrível. Isso não pode acontecer. Luna ainda estava ofegante, o coração batendo forte. Mas já aconteceu. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, virando-se de costas. Eu não posso dar o que você quer. Luna sentiu o peito apertar. E como você sabe o que eu quero? Ele se virou para ela, e seus olhos estavam escuros, cheios de conflito. Porque eu sei como isso termina, Luna. E eu nunca deveria ter deixado começar. Então, sem dizer mais nada, ele se afastou. Luna ficou ali, olhando para ele desaparecer, sentindo algo dentro dela se partir. Mas isso ainda não tinha acabado. Porque agora, nenhum dos dois conseguiria voltar atrás. A noite ainda estava escura quando Luna finalmente caiu no sono, mas mesmo em seus sonhos, Gabriel estava lá. Seu toque ainda queimava em sua pele, e a lembrança do beijo que compartilharam fazia seu corpo vibrar em um calor desconhecido. Mas então ele a deixou. De novo. Quando ela abriu os olhos, o hangar estava silencioso. O primeiro pensamento que lhe veio à mente foi: ele foi embora? O coração de Luna bateu forte enquanto ela se sentava no sofá improvisado. Ele não faria isso. Faria? Aos poucos, ela começou a ouvir um barulho baixo, metálico, como se alguém estivesse mexendo em ferramentas. Ela se levantou, apertando o cobertor contra si enquanto caminhava pelo hangar. E então o viu. Gabriel estava sem camisa, com as costas largas viradas para ela enquanto trabalhava em algo no helicóptero. O ar escapou dos pulmões de Luna. Meu Deus! Ela já sabia que ele era forte, mas não estava preparada para aquilo. O brilho do suor cobria sua pele bronzeada, destacando os músculos definidos das costas, os ombros largos, a linha perfeita que descia por sua cintura estreita. Ele virou levemente a cabeça, percebendo sua presença. Você finalmente acordou. Sua voz era rouca, profunda. Luna não respondeu. Estava ocupada demais tentando lembrar como respirar. Gabriel se virou completamente para encará-la, e Luna sentiu o rosto queimar. Ele era a própria definição de tentação. Seu peito nos subia e descia lentamente enquanto ele respirava. Seu abdômen, perfeitamente esculpido, parecia feito para ser tocado. E a forma como seus olhos cinzentos analisavam, ele sabia o que estava fazendo com ela. Dormiu bem? Ele perguntou, um canto da boca se curvando levemente. Luna tentou recuperar a compostura, mas como alguém poderia pensar direito com um homem como aquele à sua frente? Sim. Sua voz falhou, e ela odiou isso. Gabriel riu baixo, pegando um pano para limpar as mãos sujas de graxa. Ele estava gostando daquilo. Você parece nervosa. Luna apertou os lábios. Ele sabia muito bem o que estava fazendo com ela. Mas se ele queria brincar, ela também podia jogar. Ela ergueu o queixo, cruzando os braços. Você sempre anda por aí sem camisa? Gabriel ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a ousadia dela. Está incomodada? Não disse isso. Ela olhou diretamente nos olhos, seu coração martelando dentro do peito. Só achei curioso. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Curioso. Luna não recuou. Ela estava determinada a não deixar que ele a intimidasse. Sim. Parece que você gosta de me testar. Gabriel inclinou a cabeça, os olhos escurecendo. E se eu disser que sim? O ar ficou pesado. A temperatura entre eles aumentou. Luna mordeu o lábio, e Gabriel acompanhou o movimento com os olhos, seu maxilar se contraindo. Então talvez eu também devesse testar você. Foi a vez dele perder o controle. Antes que Gabriel pudesse reagir, Luna deu um passo à frente e encostou a ponta dos dedos no abdômen dele.
Foi um toque leve, quase inocente. Mas o efeito foi devastador. Gabriel prendeu a respiração. Seus músculos se contraíram sob o toque dela, e seus olhos se tornaram duas tempestades cinzentas. Luna, a voz dele saiu baixa, quase como um aviso. Mas ela não recuou. O que foi? Sua voz saiu suave, desafiadora. Agora é você quem está nervoso? Gabriel soltou um suspiro pesado e fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando se controlar. Quando os abriu novamente, já era tarde demais. Em um movimento rápido, Gabriel agarrou sua cintura e a puxou contra ele. Luna ofegou ao sentir o calor do corpo dele contra o seu. Era eletrizante. Você gosta de brincar, não é? Ele murmurou contra sua pele, sua respiração quente roçando seu pescoço. Luna sentiu o coração disparar. Mas ela não queria parar. E você gosta de fugir? Gabriel riu baixo, um som rouco e perigoso. Porque sei onde isso pode acabar. Luna ergueu os olhos para ele, seu corpo inteiro em chamas. E onde isso vai acabar? Ele olhou para seus lábios, depois para seus olhos. Você sabe exatamente onde. A tensão era sufocante. O desejo era palpável. E nenhum dos dois queria resistir. Gabriel segurou seu rosto com firmeza e a beijou. Mas dessa vez, não houve hesitação. Foi faminto. Foi pura necessidade. Seus lábios se moviam contra os dela como se quisessem gravar aquele momento em sua pele. Suas mãos desceram por suas costas, segurando-a com força, trazendo-a ainda mais para perto. Luna sentiu as pernas ficarem fracas. Era intenso demais. Era viciante. E ela sabia, naquele momento, que não havia mais volta. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes. Gabriel ainda segurava seu rosto, seus olhos cinzentos nublados pelo desejo. Isso não deveria estar acontecendo. Luna respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Então por que está? Gabriel passou a língua pelos lábios, ainda sentindo o gosto dela. Porque você me faz esquecer quem eu sou. Luna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E quem você é, Gabriel? Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar uma resposta. Mas então, ele simplesmente a soltou e deu um passo para trás. Alguém que não pode ter você. O silêncio caiu sobre o hangar. E pela primeira vez, Luna sentiu algo muito pior do que desejo. Ela sentiu medo de que Gabriel realmente fosse embora dessa vez. Gabriel pegou uma camisa e a vestiu rapidamente, colocando sua barreira de volta no lugar. A tempestade já passou. Vou levá-la para casa ao amanhecer. Luna sentiu o estômago se revirar. Ele estava tentando fugir dela. E se eu não quiser ir? Gabriel parou, fechando os olhos por um momento antes de se virar para ela. Você não tem escolha, Luna. Mas quando seus olhos se encontraram, ficou claro que ele também não tinha. Porque algo já havia acontecido entre eles. Algo que nenhum dos dois conseguiria controlar. A madrugada se dissolvia lentamente no horizonte quando Gabriel deu a sentença que Luna temia. Vou te levar para casa ao amanhecer. As palavras eram definitivas. Era um aviso. Mas Luna não estava disposta a aceitar aquilo. Não agora. Porque algo havia mudado entre eles. Algo que Gabriel tentava ignorar, mas que estava estampado em cada olhar, em cada toque roubado, em cada suspiro que escapava antes que um dos dois recuasse. Luna não era mais a garota assustada que ele resgatou na tempestade. Ela sabia o que queria agora. E ela queria ele. Ela se aproximou devagar, tentando decifrar o que se passava nos olhos dele. Mas Gabriel era uma fortaleza. Fechado. Controlado. Mas havia rachaduras. E ela podia vê-las. Você quer que eu vá embora? Luna perguntou, sua voz soando mais firme do que esperava. Gabriel não respondeu de imediato. Ele desviou o olhar,
passou a mão pelos cabelos bagunçados e soltou um suspiro pesado. Isso não é sobre o que eu quero, Luna. Então o que é? Ela deu mais um passo à frente. Não havia mais medo. Não havia mais hesitação. Gabriel riu baixo, mas era um riso sem humor. Ele estava lutando contra algo dentro de si. É sobre o que é certo. Luna inclinou a cabeça, sem recuar. E o que exatamente seria certo para nós? Fingir que não aconteceu nada? Ignorar o que estamos sentindo? Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se recompor. Quando os abriu novamente, eles estavam escuros, intensos, perigosos. O que estamos sentindo? Ele repetiu, sua voz carregada de algo que a fez estremecer. Luna sentiu o coração bater forte. Ele queria que ela falasse. Ele queria que ela o desafiasse. E então, ela fez exatamente isso. Você quer fingir que não me deseja? Então olhe nos meus olhos e diga isso. O ar pareceu ser arrancado do hangar. A eletricidade entre eles era sufocante. Mas Gabriel não disse nada. Porque ele não podia mentir para ela. Os segundos se estenderam como uma eternidade. Luna podia ouvir o próprio coração martelando dentro do peito. Ela sabia que tinha cruzado um limite. Ela sabia que Gabriel estava lutando contra cada instinto. Mas agora, não havia mais volta. Quando ele finalmente se moveu, foi como uma explosão. Gabriel a agarrou pela cintura e a pressionou contra a parede fria do hangar. Luna soltou um suspiro entrecortado quando sentiu o calor do corpo dele contra o seu. Os olhos dele eram puro desejo. Brilhando. Queimando. Consumindo. Você não faz ideia do que está pedindo, Luna. A voz dele era rouca, carregada de algo sombrio. Mas Luna não queria que ele se contivesse. Ela queria que ele se entregasse. Então me mostre. Foi o suficiente para quebrá-lo. Os lábios de Gabriel tomaram os dela em um beijo feroz. Dessa vez, não havia controle. Não havia mais medo. Era puro desejo. Pura necessidade. Os dedos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a para mais perto, colando seus corpos sem deixar espaço para o ar. Luna sentiu cada músculo tenso, cada batida forte do coração dele contra seu peito. Ela nunca havia sido beijada daquela forma. Nunca havia sentido algo tão avassalador. Os dedos dela se agarraram aos cabelos de Gabriel, aprofundando o beijo, querendo mais. Precisando de mais. E então, ele a pegou no colo. Luna arfou quando sentiu o mundo girar. Gabriel a levou com firmeza, sem hesitação, como se tivesse decidido que não lutaria mais contra aquilo. Ele a carregou pelo hangar e, antes que ela pudesse entender, a deitou sobre uma mesa de madeira. Seus olhos estavam fixos nos dela, sua respiração acelerada. Última chance. Ele sussurrou, sua voz mais rouca do que nunca. Eu não quero parar. Luna respondeu, sua voz trêmula, mas firme. E foi tudo que ele precisava ouvir. Os lábios dele cobriram os dela novamente, com mais fome, com mais necessidade. Os beijos de Gabriel desceram por sua pele, deixando um rastro de fogo por onde passavam. As mãos dele seguravam sua cintura com uma posse que fez Luna se sentir desejada como nunca. O calor deles era insuportável. E irresistível. E então, Gabriel parou. Apenas por um instante. Ele olhou nos olhos dela, o peito subindo e descendo com força. Se você quiser que eu pare, agora é a hora. Luna ergueu a mão e deslizou os dedos pelo rosto dele. Eu quero você, Gabriel. A declaração foi tão simples. Tão honesta. E foi a sentença final. O que aconteceu depois não poderia ser descrito em palavras. Porque foi mais do que desejo. Foi algo que quebrou todas as barreiras entre eles. Os corpos se encontraram, se exploraram, se reconheceram. Luna se entregou completamente a ele. E Gabriel se perdeu completamente nela. Não havia mais Gabriel e Luna.
Naquela noite, eles se tornaram um só. Cada toque, cada suspiro, cada movimento gravou aquela noite em seus corpos como uma memória eterna. E quando tudo terminou, quando o ar voltou aos pulmões, quando os corações desaceleraram, eles sabiam. Nada nunca mais seria o mesmo. Luna estava deitada sobre o peito de Gabriel, ouvindo o som forte e ritmado do coração dele. Ele acariciava seu cabelo em silêncio, seus dedos deslizando levemente contra sua pele. Você se arrepende? A voz dela saiu baixa. Gabriel ficou em silêncio por um momento, depois segurou seu rosto e a fez olhar para ele. Não. Mas isso me assusta. Luna franziu o senho. Por quê? Ele passou a língua pelos lábios, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Porque agora eu não quero mais te deixar ir. O peito de Luna apertou. Ela soube, naquele momento, que ele estava falando sério. Gabriel sempre foi um homem que não se prendia a nada. Mas agora, ele queria ela. E Luna sabia que também não queria mais ir embora. O amanhecer se aproximava. Mas nada poderia apagar o que aconteceu naquela noite. Nada poderia mudar o que eles sentiam agora. O silêncio no hangar era quase sagrado. Mas então, um som inesperado quebrou a paz. O telefone de Gabriel tocou. Ele se moveu rapidamente, pegando o aparelho. O nome no visor fez sua expressão mudar. Luna sentiu um frio na espinha. Quem é? Gabriel respirou fundo, seus olhos voltando para ela com um brilho de preocupação. Problemas. E naquele instante, Luna soube que a paz que encontraram naquela noite estava prestes a ser destruída. O telefone tocava sem parar. O som ecoava pelo hangar silencioso, cortando a tensão que ainda pairava no ar. Luna olhou para Gabriel, que pegou o aparelho com o maxilar travado. Algo estava errado. Ela o observou enquanto ele atendia, os músculos do seu corpo rígidos, a expressão fechada. Fale. A voz de Gabriel saiu seca, controlada. Luna conseguia ouvir apenas o barulho abafado de alguém falando do outro lado da linha. Mas fosse quem fosse, não era uma boa notícia. Os olhos de Gabriel ficaram ainda mais sombrios, e então ele respondeu, a voz mais baixa. Isso não pode estar acontecendo agora. Luna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Ele se levantou da cama improvisada onde estavam, pegando a calça jeans e vestindo-a rapidamente. Seu peito ainda brilhava sob a luz fraca do amanhecer, vestígios do desejo da noite anterior. Mas agora, o calor entre eles havia sido substituído por algo diferente. Algo frio. Algo que Luna não queria sentir. Ela se sentou, puxando o lençol para cobrir seu corpo nu enquanto observava Gabriel andar de um lado para o outro, falando em voz baixa ao telefone. Seu coração estava acelerado, mas não da mesma forma que antes. Gabriel. Ele não respondeu imediatamente. Apenas desligou o telefone e passou a mão pelos cabelos, claramente tenso. Quando finalmente a olhou, não havia mais vestígios do homem que a segurou nos braços na noite anterior. Agora, ele era apenas o piloto. O homem que sempre teve controle de tudo. O homem que estava prestes a se afastar de novo. O que aconteceu? Luna perguntou, a voz soando mais vulnerável do que queria. Gabriel respirou fundo. Ele não queria dizer. Mas não podia mentir para ela. Meu trabalho. Seu trabalho. Ela estreitou os olhos, sentindo algo ruim crescer dentro dela. Depois do que aconteceu entre nós, você vai simplesmente fingir que nada mudou? Gabriel fechou os olhos por um segundo. Ele não queria ter essa conversa. Não agora. Nada mudou, Luna. A dor que atravessou seu peito foi instantânea. Nada mudou. As palavras martelaram em sua cabeça como um soco. Ela sentiu seus olhos arderem, mas não deixaria Gabriel vê-la chorar. Não depois da noite que tiveram. Ela se levantou rapidamente, vestindo sua roupa com movimentos bruscos. Se era assim que ele queria lidar com aquilo,
então ela também poderia ser fria. Ótimo. Então me leve para casa. Gabriel a observou, sua expressão indecifrável. Mas ele não disse nada. O helicóptero rugiu para a vida, mas o silêncio dentro da cabine era ensurdecedor. Luna olhava pela janela, o vento bagunçando seus cabelos enquanto tentava ignorar a presença de Gabriel ao seu lado. Mas como poderia? Seu corpo ainda sentia o toque dele. Sua pele ainda ardia com as marcas daquela noite. E agora, ali estavam eles, fingindo que nada tinha acontecido. Gabriel segurava os controles com força, seu olhar fixo no horizonte. Ele estava tentando manter distância. Mas Luna não aceitaria isso. Você pode me dizer a verdade agora? Ele não respondeu imediatamente. Luna. Não me diga para esquecer. Porque eu não vou. Gabriel apertou os lábios, os nós dos dedos esbranquiçados de tanto segurar os controles. Eu não sou um homem para você. Ela riu, mas não havia humor em seu riso. Engraçado, porque ontem à noite parecia que você não queria me soltar. Gabriel finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam escuros, perigosos. Foi um erro. O mundo parou. Por um segundo, Luna achou que não havia ouvido direito. Mas ele tinha mesmo dito aquilo. Ela sentiu o estômago revirar. As mãos tremeram em seu colo. Mas ela não deixaria ele ver o quanto aquilo a machucou. Então, fez o que ele queria. Ela se calou. O resto do voo foi um tormento. E quando o helicóptero pousou, Luna desceu sem olhar para trás. Se ele queria afastá-la, então conseguiu. Os dias passaram lentamente, mas Luna não conseguiu esquecer. Ela tentou. Deus sabia como tentou. Mas tudo que fazia a lembrava dele. Do jeito que a olhava. Do jeito que a tocava. Do jeito que a fazia se sentir viva. Mas ele a jogou para longe. E ela não sabia se poderia perdoá-lo por isso. Até que um dia, ele voltou. Luna estava saindo do café onde trabalhava quando o viu parado do outro lado da rua. Gabriel. Seu coração disparou. Ele estava ali. Mas por quê? Ele cruzou a rua lentamente, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela. Eu pensei que nunca mais fosse te ver. Ela cruzou os braços, tentando parecer forte. Eu tentei ficar longe. Luna soltou um riso sem humor. E conseguiu. Então por que está aqui? Gabriel parou diante dela, próximo o suficiente para que sentisse seu calor. Porque falhei. O coração dela saltou. Falhou no quê? Os olhos dele brilharam com algo que ela nunca havia visto antes. Em te esquecer. Luna prendeu a respiração. Ela queria odiá-lo. Queria afastá-lo. Mas quando Gabriel ergueu a mão e tocou seu rosto, ela soube que nunca conseguiria. Eu tentei fugir de você, Luna. Mas não posso. Ela fechou os olhos, sentindo o toque dele, o cheiro dele, a presença dele tomando conta dela. Então pare de fugir. Gabriel hesitou por um segundo. Mas então, ele sorriu. O sorriso mais verdadeiro que ela já viu nele. E quando ele a puxou para seus braços e a beijou, Luna soube que finalmente estava onde sempre deveria estar. Nos braços do homem que, contra todas as probabilidades, pertencia a ela. O beijo foi demorado, intenso, cheio de promessas. Quando finalmente se afastaram, Gabriel encostou sua testa na dela. Se você ainda me quiser, eu estou aqui. Luna sorriu, deslizando os dedos pelo rosto dele. Sempre quis. E assim, depois de tanto medo, tanta luta, tanta negação, eles finalmente se escolheram. Sem mais fugas. Sem mais barreiras. Apenas eles. E isso era tudo que precisavam. O sol brilhava intensamente naquela manhã, iluminando o campo aberto onde o casamento estava prestes a acontecer. Tudo estava perfeito, as flores cuidadosamente dispostas em tons de branco e lavanda,
o suave som de um quarteto de cordas ao fundo e o céu azul sem nuvens. Era o dia deles. Luna estava dentro de uma pequena cabana ao lado do local, ajustando os últimos detalhes de seu vestido. Era uma peça simples, mas incrivelmente elegante, com detalhes em renda que realçavam sua silhueta. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, algumas mechas soltas caindo suavemente emoldurando seu rosto. Ela respirava fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Nunca imaginou que estaria ali, naquele momento. Nunca imaginou que um dia o homem que a resgatou do perigo, que tentou resistir ao sentimento por ela, estaria prestes a se tornar seu marido. Ao seu lado, sua melhor amiga ajeitava o véu com delicadeza. Você está linda, Luna, disse, com um sorriso caloroso. Luna olhou para o espelho, e uma onda de emoção a atingiu. Ela não era a mesma garota de antes. Você acha que ele vai gostar? Perguntou, embora soubesse a resposta. Gostar? Ele vai perder o fôlego. Do outro lado do campo, Gabriel ajustava a gravata diante de um pequeno espelho na cabine onde se preparava. Ele usava um terno preto impecável, a camisa branca perfeitamente ajustada ao seu corpo atlético. Mas era nos olhos dele que a emoção transbordava. Nervoso? Perguntou seu melhor amigo, com um sorriso divertido. Gabriel deu uma risada curta, mas sincera. Nunca estive tão certo de algo na minha vida. Sabe, você demorou para entender o que sentia. Mas pelo jeito que olha para ela, acho que nunca duvidei que isso ia acontecer. Gabriel sorriu, desviando o olhar para o espelho. Ela me salvou, sabe? Não só naquela noite, mas de mim mesmo. Seu amigo assentiu, tocando em seu ombro. Então acho que hoje é o dia em que você devolve o favor. Gabriel respirou fundo e ajeitou a gravata mais uma vez antes de se virar para a porta. Estou pronto. Os convidados se levantaram ao ouvir o início da marcha nupcial. O coração de Gabriel acelerou quando viu Luna surgir no final do corredor de flores. Ela estava deslumbrante. O mundo inteiro pareceu desaparecer naquele momento. Ele não viu mais ninguém. Só ela. Luna caminhava lentamente, o sorriso suave em seus lábios mostrando a emoção que também brilhava em seus olhos. Cada passo que dava era para ele. Cada batida de seu coração era para o homem esperando no altar. Quando finalmente chegou até Gabriel, ele estendeu a mão para ela, seus olhos brilhando de amor e admiração. Você está incrível, sussurrou ele, sua voz carregada de emoção. E você está mais nervoso do que no helicóptero, ela respondeu baixinho, arrancando uma risada dele. O celebrante começou a cerimônia, mas para Luna e Gabriel, era como se estivessem sozinhos. Cada palavra dita parecia ser apenas para eles, selando um destino que não poderia ser evitado. Quando chegou a hora dos votos, Gabriel segurou as mãos de Luna e a olhou nos olhos com tanta intensidade que ela sentiu o coração acelerar. Luna, você foi a tempestade que virou minha vida de cabeça para baixo. Eu tentei resistir, tentei lutar, mas você venceu. Não porque me forçou a te amar, mas porque me mostrou o que é ser amado. Você me deu paz, quando eu só conhecia o caos. E, hoje, eu prometo ser o seu abrigo, o seu porto seguro, o homem que nunca vai deixar você sozinha. Eu te amo. E vou te amar por cada dia que eu respirar. Luna já estava chorando quando ele terminou, e era difícil falar com o nó na garganta. Mas ela sabia exatamente o que queria dizer. Gabriel. Você me resgatou quando eu achei que não precisava ser salva. Não foi só da tempestade, mas de uma vida sem emoção, sem paixão. Você me ensinou a viver sem medo, a acreditar no impossível. Eu te amo por cada parte de quem você é, até mesmo aquelas que você tenta esconder. E prometo ser a pessoa que nunca vai deixar você esquecer o quanto você merece ser feliz. Hoje e sempre. Os dois se olhavam com tanta intensidade que parecia que o mundo inteiro segurava a respiração. O celebrante sorriu. Gabriel, você aceita Luna como sua legítima esposa? Com toda a certeza que já tive na vida. E Luna, você aceita Gabriel como seu legítimo esposo?
Mais do que tudo. Pode beijar a noiva. Gabriel não esperou um segundo a mais. Ele segurou o rosto de Luna com as duas mãos e a beijou, um beijo cheio de paixão, amor e promessa. O mundo inteiro aplaudiu, mas para eles, só existia aquele momento. Quando se separaram, Gabriel sussurrou contra os lábios dela. Finalmente, você é minha. Luna sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Sempre fui. A recepção foi repleta de sorrisos, risadas e danças. Mas o momento mais especial foi quando Gabriel pegou Luna pela mão e a levou para fora, para longe dos convidados, apenas para ficarem sozinhos sob o céu estrelado. Ele a girou nos braços, rindo como nunca antes. Você me trouxe para a vida, Luna. Ela sorriu, segurando seu rosto. E você me mostrou o que é amar. E ali, sob as estrelas, eles dançaram, riram e se amaram como se fossem os únicos no mundo. Porque para eles, o amor não era apenas o destino. Era a escolha que fariam todos os dias, pelo resto de suas vidas.